Fala aí, Delos! Vamos falar hoje de Lego Batman Legacy of the Dark Knight. Jogaço, tá, galera? Vou fazer aqui umas primeiras impressões do que eu tô achando do game. Eu tô com umas 9 horinhas de jogo. E assim, tem muita coisa pra gente conversar. Vou tentar resumir bastante pra gente não ficar de lero-lero e ir direto ao ponto. Então, primeiro ponto que eu queria falar aqui com vocês: personagens. E galera, o Batman tá incrível nesse jogo. Nossa, é absurdo, né? Eu já vou mesclar aqui personagens com gameplay, porque estão diretamente ligados ambos, né? Então, para vocês terem uma noção, os combates estão excelentes, estão muito fluidos, estão muito responsivos, tá? Porque é um jogo Lego, eu tô achando eles bastante responsivos, eles estão cumprindo bastante o que foi prometido nos trailers, certo? Então, é um jogo que está respeitando o consumidor acima de tudo e respeitando os fãs de Batman, né? Como vocês já devem ter escutado por aí, esse jogo ele é uma carta de amor para nós que somos fãs do Batman. E é verdade, é a mais pura verdade. O combate desse jogo tá muito gostoso. O que eles adaptaram da trilogia dos jogos Arkham, né? Batman Arkham, tá muito bem adaptado. Eu não joguei a trilogia completa. Eu joguei e platinei o Batman Arkham Asylum e joguei metade ali mais ou menos do Batman Arkham Knight. O Arkham City, que é o que dizem ser o melhor da trilogia, eu ainda não joguei, planejo jogar esse ano ainda, mas ainda não joguei. Porém, o que eu conheço do Arkham Asylum e o pouco que eu joguei do Arkham Knight, a gameplay tá muito semelhante. Você pode utilizar os gadgets do Batman igual você utiliza eles para fazer combos na trilogia Arkham. Você pode utilizar eles aqui também, meu. Você tá no meio de uma pancadaria, você pode puxar a bate-garra e utilizar ela para agarrar um oponente, um inimigo, girar ele e lançar contra outro inimigo para fazer um golpe mais forte, com mais dano. Você pode utilizar os batarangues a todo momento, fazer combos com eles, né? Você atira um batarangue 3 vezes num inimigo seguido, só apertando R2, né? Sem fazer a parte que ele, se você aperta e segura o L2, ele mira, né? Para você lançar o batarangue. Mas se você só aperta o R2, ele lança direto, assim. Você aponta pro inimigo com o analógico, ele já lança direto, você não precisa nem mirar. E se você faz isso 3 vezes seguidas, o inimigo fica tonto ali e tal. Você consegue uma brecha para fazer um combo seguido ali nele, com muitos golpes e dá bastante dano. Então, gameplay tá fantástico. Os personagens estão bem caprichados. Eu só liberei o Gordon e a Mulher Gato até o momento, né? Ainda falta liberar o Robin, o Asa Noturna, a Thalia e a Batgirl, né? Mas Mulher Gato, gameplay dela sensacional também. É bem parecido com os movimentos do Batman, né? Quando ela tá combatendo. Golpes sensacionais. Ela luta igual uma bailarina ali, né? De vez em quando dá aqueles golpes com as pernas, as piruetas e tudo mais. Então fica bem legal na tela, é bem legal de ver. É um combate bem caprichado. Foi bem caprichado da parte deles. Eu não gostei do combate do Gordon, porque o Gordon ele não é da pancadaria. E aqui nesse jogo ele combate dando porrada nos inimigos. Eu não achei que ficou tão legal, porque além do Gordon não ser da pancadaria, ele é um policial. Então o forte dele nas animações, nos jogos, nos filmes, ele sempre tá armado, né? Ele vai armado para combater o crime. Óbvio, ele é um policial. Então eu acho que faltou aqui da Warner colocar uma arma de fogo pro Gordon e não para ele ir no combate corpo a corpo, entendeu? Então ele tinha que ter uma pistola básica ali, qualquer coisa. Mas eu entendo o lado que eu acredito ser o motivo por eles não terem feito isso. E é o fato de a nova mecânica de disparo dos jogos Legos, né? Que foi implementada lá atrás no Lego Despertar da Força de Star Wars, que é um combate de tiro em terceira pessoa, né? Que eles implementaram, mais complexo do que era nos jogos antigos, onde o boneco simplesmente só disparava ali quando você apertava o botão de ação. Mas agora não, né? Agora tem, com a nova mecânica, tem todo um esquema de mirar para atirar e tal. Eu acho que eles não queriam perder tanto tempo, gastar tanto recurso com uma mecânica bem complexa para utilizar isso só em um personagem do game, entende? Porque o Gordon seria o único a utilizar a arma de fogo de todos os personagens que nós iremos utilizar
ao longo do jogo, né? Então eu acho que esse é o motivo por eles não terem colocado. Mas ainda assim não posso deixar de falar que foi algo que me incomodou no jogo. Tá bom, galera? Então, beleza, vamos falar agora, partindo dos personagens, vamos falar sobre as fases, né? Eu praticamente terminei 8 fases principais do jogo, se eu não me engano, até o momento. Cada uma das fases tem mais ou menos em torno de 40 a 60 minutos de duração. Pelo que eu me lembro, a fase que teve maior duração até o momento foi a primeira, que foi o epílogo do game, né? Que é a parte onde o Bruce tá lá com o Ra's al Ghul na Montanha de Neve para fazer o treinamento inicial dele, né? Onde ele vai se tornar o Batman. Então ele começa ali o treinamento com os ninjas do Ra's al Ghul, o Ra's al Ghul treinando ele pela primeira vez, juntamente da Talia, né? Ali a gente encontra a Talia pela primeira vez, ela é a nossa primeira parceira do game. Depois virá o Gordon, depois a Mulher Gato, mas a primeira que a gente cruza e participa das missões com a gente é a Talia, né? O combate com ela também achei legal, não joguei muito com ela, porque ela só está disponível aí no comecinho, né? Nesse epílogo, ainda vou desbloquear ela permanentemente no game, mas também vai ser bom o combate com ela, porque ela é uma ninja, né? Igual que o Batman, porque o Batman nada mais é que um ninja, né, galera? Ele foi treinado pelos ninjas do Ra's al Ghul, da Liga das Sombras. Então ele tem todo o treinamento ninja e a gente passa por isso no epílogo, né? Ele tem o treinamento com o Shuriken, tem o treinamento de furtividade, de combate, tudo isso ali no epílogo é mostrado pra gente como é que vai funcionar o game, né? E falando um pouquinho agora da furtividade também, que tá bem legal no game, né? Tá bem fácil, né? Isso é uma coisa que pode chatear algumas pessoas, ainda mais quem tá acostumado com a trilogia Arkham. Não tem dificuldade nenhuma em você abater o inimigo furtivo, a não ser que você pare na frente dele e comece a combatê-lo golpe a golpe. É muito fácil dar o combate furtivo. Os inimigos demoram e custam de te ver, de te localizar, né, te detectar. Então não tem dificuldade nenhuma, não tem muita elaboração para você fazer os golpes furtivos, né? Isso daí pode ser um ponto positivo para uns e negativo para outros. Para mim é um pouco indiferente, porque como o combate do jogo tá uma delícia de bom, então eu tô evitando, eu praticamente não utilizo o combate furtivo, né? Só quando é extremamente necessário ou para cumprir alguns requisitos de desafios do próprio game, que você tem que efetuar um número X lá de abates furtivos para completar alguns desafios, né? Então, sobre as fases é isso, são todas muito criativas, com um tempo que eu achei legal, assim, se você explorar bem, claro, se você explorar a fase com calma. Se você rushar, elas devem durar ali uns 30 minutos no máximo, mas explorando legal, dá pra chegar a uns 40, 50 minutos de fase, indo com calma, né, quebrando, pegando as pecinhas Lego no caminho pra farmar um dinheiro e tudo mais. Ponto positivo, as fases bem legais, tá bem divertido o jogo, como qualquer jogo Lego tem que ser, né, galera? E agora eu queria falar sobre o ponto forte do game, principal ponto do game, que é a Gotham City. A cidade de Gotham tá incrível, galera. A gente vai explorar Gotham full de noite, né? Não tem mudança de dia durante o game, né? Sempre que a gente estiver no mundo aberto de Gotham vai estar à noite. Isso é meio óbvio, né? Mas acho que vale a pena dizer, porque nos filmes e nos jogos de vez em quando a gente vê Gotham durante o dia, mas aqui não, aqui vai estar sempre de noite. E isso é um ponto positivaço, porque ela tá linda, as luzes dos prédios, tá uma Gotham assim bem cyberpunk. Aqui na tela mesmo vocês já conseguem ver um pouquinho de como é que tá a ambientação, as luzes do cenário. Tá bem assim mesmo, do jeito que aparece aqui pra vocês, vai estar no mundo aberto, então tá bem bonito. Você sobe no topo de um prédio, aqui você consegue ver desse topo de prédio, você consegue ver outros prédios lá no fundo, com as luzes acesas, iluminando toda a cidade, então tá uma coisa absurda. A Unreal Engine aqui tá fazendo valer o seu nome, tá? Então isso é um ponto positivaço que eu achei também. E eu tenho que falar do Batman na chuva. Gotham tá sempre chovendo, tá ligado? Aqui tá sempre chovendo em Gotham. E quando você para pra falar com algum boneco no mundo aberto, que aí
entra aquela cena de diálogo e tal, você começa a ter aquela interação com outro personagem e você vê o Batman parado com a câmera over the shoulder, que nem na trilogia Arkham, e chovendo, a água começa a escorrer no capuz dele e você vê aquelas gotas de água perfeitas, a capa dele molhada, porque ela não chega a ficar ensopada que nem nesses jogos ultra realistas que a gente tem, né, Red Dead Redemption, não é nada nesse nível, mas para um jogo Lego é absurdo, entendeu? Eu acho absurdo. É o maior nível técnico que eu já vi num jogo Lego com essa tecnologia da água, né, de chuva aparecendo no personagem. E tá incrível, as gotículas de água vão caindo assim, tá chovendo, vai escorrendo pelo capuz do Batman, pela capa dele, e é algo bem lindo de se ver. Vocês vão ficar ali alguns minutos apreciando isso, que nem eu fiquei, admito, porque me impressionou bastante, tá lindo demais. E também tenho que falar das atividades que tem em Gotham. As corridas com os Batmóveis, a gameplay com o Batmóvel, que tá incrível. A gameplay com o Batmóvel tá muito gostosa, tá melhor que no Batman Arkham Knight. Tá muito bom, tá muito responsivo. Você pilota o carro, você sente que você tem o controle. Os Legos anteriores, principalmente os que vieram antes da saga Skywalker, né? O Lego Star Wars Saga Skywalker, que lançou em 2022, era muito ruim você controlar qualquer veículo nos jogos Legos. E aqui eles masterizaram isso. Aqui é o ápice. Aqui tá perfeito você conduzir o Batmóvel. Vocês vão querer ficar conduzindo o Batmóvel por toda a Gotham por horas ali durante o game, tá ligado? De tão bom que tá. E todos os Batmóveis que tem, um modelo é mais bonito que o outro, é mais divertido que o outro de utilizar, assim. Eles têm animações diferentes quando você usa o impulso do Batmóvel, né? E você vai usar bastante, porque é bem divertido pilotar dando turbo ali e tal. As atividades pela cidade de Gotham, tem um minigame ali que você tem que achar, você vai para uma área pequena e aí tem 3 cartazes espalhados nessa área pequena, você tem que achar esses 3 para formar a identidade de um vilão ali, né, de um procurado da justiça que está foragido, e aí você tem um minigame lá de achar qual que é a peça da cabeça dele, qual que é a peça do torso e qual que é a peça do rosto dele. E aí você descobre quem é o personagem que está foragido, tal, o criminoso, e aí você tem que ir atrás dele, vai ter uma localização no mapa de onde ele está na cidade de Gotham, você tem que ir atrás dele, capturar e prender ele. Então é bem divertido esse minigame também, eu gostei bastante. Tem os crimes, igual tem nos jogos do Spider-Man e nos próprios jogos da trilogia do Batman, né? Crimes acontecendo pela cidade a todo momento, você recebe um chamado na rádio, falando que tipo de crime que é, e aí aparece uma marcação ali na sua tela, né, de onde está acontecendo, para você ir até lá e resolver esse crime. É bem divertido também, as perseguições do jogo com o Batmóvel, você perseguir os criminosos que estão fugindo com um carro, você vai com o Batmóvel atrás deles, aí você tem que ficar batendo no veículo deles por trás para ir quebrando o veículo aos poucos até destruir de vez e aí você capturar o criminoso. Esse é outro minigame bem gostosinho, bem divertido, né? E também o jeito que eles adaptaram, né? Eu gostaria de falar um pouquinho disso rapidinho, como eles adaptaram as histórias dos games, porque dos games da história do Batman, né? Como eles adaptaram toda a história do Batman para esse jogo. Eu achava que ia ser a história igualzinha dos filmes, né? Que nem nos antigos jogos do Lego, que nem foi até no Saga Skywalker, né? É literalmente o filme adaptado pro jogo. Você joga exatamente da maneira que acontece nos filmes, né? Você vai cena por cena do filme jogando no jogo. Mas aqui não acontece isso e pra mim foi uma sacada genial. Eles misturaram as cenas dos filmes, cenas impactantes, cenas importantes dos filmes, da história do Batman, né? Não só dos filmes. Tem cenas dos quadrinhos também, se eu não me engano, vão ter. Até o momento onde eu cheguei, não vi muita coisa, né? Mas até o momento eles adaptaram a cena do Pinguim, da fuga do Pinguim, do filme do The Batman de 2022. É uma das primeiras missões do jogo, inclusive. Eu achei que poderia ser um pouquinho mais longa essa gameplay em específico, né? Esse momento do jogo em específico onde a gente está perseguindo o Pinguim. Ele é bem rapidinho,
mas é bem legal pelo tempo que dura. E, enfim, tá bem legal o jeito que eles fizeram. Eu achei que ia ser, como eu falei, uma cópia e cola dos filmes, dos quadrinhos, mas não é. Eles misturaram o que já existe com algo novo. E isso ficou bem legal, porque isso sai da mesmice, né, que os jogos Lego estavam já, né? Principalmente Lego Marvel Vingadores lá atrás. Era chatíssimo jogar porque era igualzinho o filme, né? E outros Legos também. O Lego dos Incríveis é assim, o Lego do Senhor dos Anéis é assim. Então eles fugiram do que era o padrão deles para tentar inovar e para mim deu muito certo. Eu gostei bastante. E por enquanto é isso, galera. Só primeiras impressões aqui mesmo. Vou trazer mais conteúdo de Lego Batman aqui no canal, porque quando eu platinar ele eu vou trazer um pouquinho mais aprofundado no que eu tiver descoberto até lá. Beleza, galera? Então deixem aqui nos comentários, eu quero ouvir de vocês aqui nos comentários o que vocês acharam desse jogo, se vocês já estão jogando. Se ainda não está jogando, pretende comprar ele agora no lançamento, amanhã, dia 22? Eu tô gravando esse vídeo no dia 21, né? Não sei que dia vai estar saindo pra vocês. Acho que deve estar saindo aí próximo ao dia 22. Vocês pretendem comprar ele já agora no lançamento? Vão esperar uma promoção? Porque é verdade que R$400 nesse jogo é bem caro, né? Apesar de que pra mim valeu o investimento, porque eu tô amando o jogo. Mas pra quem não tem condição de investir esse dinheiro agora no lançamento, vale total esperar uma promoção, né, galera? É um jogo de Lego, é um jogo para você se divertir e não para gastar R$400. Então deixem aí nos comentários o que vocês estão achando do jogo, quem tá jogando, quem não tá, quando vai pegar esse jogo. Fala aqui pra mim. Deixa o like para me fortalecer aqui no canal, galera. Compartilhe esse vídeo com um amigo que possa ter interesse no Lego Batman. E eu vou ficando por aqui. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Falou, delos!